Vamos trazer a banda Clue agora para a entrevista no programa O Melhor do Rock na íntegra com o quadro Microfonia, apresentado por nossa amiga Magnólia Calegário. Você acompanha a partir de agora. Olá, ouvintes do Microfonia! Eu sei que vocês estavam com saudades, não precisam dizer. Hoje nós temos uma entrevista muito especial com a banda Crew, uma banda internacional. Gravou com gravadoras mega importantes e é conhecida no mundo inteiro, no mundo do heavy. O pessoal do heavy vai ficar doido. E eu queria agradecer ao nosso entrevistado, o Luiz Domingos, e dizer que eles estão lançando o novo CD, que também está na versão LP e fita cassete, The Black Coast. Bom, vamos começar. Eu queria saber se o nome da banda, Crew, me corrijam a pronúncia, tem alguma coisa a ver com um filme de 1983 de mesmo nome. E já engatando outra pergunta, sobre a estética do trabalho de vocês, a estética. Eu percebi pelas fotos e tal que tem uma coisa meio viking, meio guerreiro, meio povos bárbaros, assim, essa coisa do chifre, da pintura facial, dessa coisa assim. Até na última capa do CD de vocês também, que parece um guerreiro bárbaro. Eu queria saber de onde vem essa influência, se tem uma filosofia por trás dessa estética. Então, Magnólia, e ouvintes aí da Rádio Gazeta da Paraíba e ouvintes do programa Microfonia. Na verdade, a banda de heavy metal, epic metal, né, chamada Crow, essa banda foi fundada em 1998, na cidade de Itu, interior de São Paulo, a 80 km da capital, por mim, né, Luiz Domingos, e pelo nosso querido guitarrista e ex-membro da banda, Tony Fernandes, que hoje reside na Califórnia, nos Estados Unidos. Ela foi fundada em 98, né, na época da escola, quando nós éramos amigos de escola. Portanto, de lá para cá tivemos diversas formações da banda, né? Passaram muitas pessoas, muitos músicos aí de renome. Tivemos bastante shows, fizemos bastante turnês, gravamos os EPs, né, o Full. Na verdade, o início da banda se originou como Eternal Fate, né, em 98. Com o decorrer e o passar dos anos, devido às trocas de formações da banda e a mudança no line-up e também de ideologia, de temática, né? E até de estilo, né? Que no começo a gente fazia um heavy mais calcado no power oitentista e hoje é mais speed metal e mais heavy tradicional. Então a gente optou aí em 2014, 2015 a aderir aí ao nome Crow, né? K-R-U-L-L. O que significa o Crow? Na verdade, Crow se lê Crew em português, né? Porém, a pronúncia do inglês é Crow, né? E tem tudo a ver com o filme, né? De 1983, que é do Peter Yates, né? Que é um grande cineasta e diretor da época desse filme inglês, britânico, né? Nós nos influenciamos muito pelo filme, né? Eu sou de 80, eu tô com 38 anos hoje, então assistimos muito esses filmes de fantasia e ficção dos anos 80, né? E somos muito inspirados em toda essa ideologia, toda essa temática, essa fantasia, né? Como o filme é de ficção fantasia, né? E é um planeta, como se fala no filme, a banda também não é diferente. A gente se inspirou porque devido à temática que a banda está abordando atualmente, hoje, falar sobre ficção, sobre fantasias, né? Sobre HQs, os gibis em quadrinhos da época dos anos 60, 70, 80, né? E 90, né? Então nós somos muito inspirados nessas obras aí
do Peter Yates, do Robert E. Howard, né, que é o criador aí do Conan o Bárbaro, Kull Conquistador, Solomon Kane, entre outros personagens fictícios. Então a temática toda da banda é devido a essa ideologia, essa temática, esse tema ficção-fantasia, né? Então todas as letras são voltadas a essa temática fictícia, da era iboriana, né? Como foi criado aí nos personagens na obra literária do querido Robert E. Howard, que é o texano, né? Que criou aí o Conan, o Bárbaro e o Kull Conquistador, né? Kull da Atlântida, né? Então nós somos muito inspirados nesses personagens e toda a nossa banda, toda a temática é voltada para essa época da era iboriana, uma época fictícia, né? Então o nosso gênero, a temática da banda realmente é o gênero ficção fantasia, né? Nós abordamos as HQs, nos inspiramos nesses personagens fictícios, em todos esses escritores aí que fizeram parte das histórias de renome, né? E é por isso que a temática da banda, e nós abordamos hoje esse tema dentro do Crow. O Crow também é um acrônimo da palavra Crow, corvo, em inglês, né? Que é o Crow, C-R-O-W, né? Também nos inspiramos no corvo. E diversos outros significados. Como eu sou filho de índios, de pai Krenak e mãe Guarani, então nós também fizemos aí uma apologia e uma homenagem aos índios aí das etnias brasileiras, né? Dessas etnias Guarani e Krenak. E Crow é um personagem misterioso que vive nas matas, né? Segundo a crença dos índios da etnia dos meus pais, né? Então são vários significados que nós demos o nome de Crow para a banda que no começo se chamava Eternal Fate. Quanto aos chifres da capa do disco, de guerreiros, essas coisas, esse disco, o último disco nosso, ele é chamado The Black Coast, né? É uma obra literária, ele é todo baseado e inspirado na obra e nos contos do Robert E. Howard, que é o criador do Sword and Sorcery, né? Que é a espada e feitiçaria, que ele que criou o Conan, esses personagens fictícios. Então esse disco ele é um disco conceitual, né? Todas as músicas fazem parte de uma história só, né? Que é a história da Black Coast, que é a Costa Negra, que é onde os guerreiros, o Rei Baltus, né? Ele viaja, sai da Nemédia, passa pela Aquilônia e vai até a Costa Negra para lutar contra uma bruxa, né? A feiticeira Taramis, né? Para resgatar o seu filho e salvar os seus 7 reinos, né? Da Nemédia, da Ciméria, da Aquilônia, né? Então é uma história que eu li muito gibi, HQs nos anos 80 e 90, então eu me inspirei muito nas histórias do Robert E. Howard. Então, e baseado nos contos dele, na obra dele, eu escrevi essa história desse disco The Black Coast. É uma saga que conta, é uma história que conta a saga do Rei Baltus em busca da Costa Negra para enfrentar a bruxa aí, a Taramis, né, que retornou, né, das profundezas aí, né. Tem toda uma história, tem um enredo bem bacana aí. Tenho certeza que o pessoal vai gostar muito. Então essa capa do disco é mais falando sobre isso. Não tem nada sobre Viking Metal, nós não somos adeptos desse estilo, nem de outra cultura aí pagã, apenas dos bárbaros, né? Tá falando dos bárbaros, né? E que consta na história, os bárbaros germânicos, mas principalmente estamos falando sobre os bárbaros da era iboriana, que é 10.000 AC, antes de Cristo, né? Que é uma era fictícia de acordo com os contos do Robert E. Howard, ok? Há algum tempo eu vejo uma receptividade de alguns discos nos países asiáticos, especialmente do heavy metal, como por exemplo o disco do Xamã,
que teve uma receptividade enorme no Japão. Isso aconteceu com outros cantores também e bandas. Eu queria saber, vocês fizeram uma distribuição, né, para os países asiáticos de dos discos de vocês, para a Malásia, para a China, para a Coreia. Eu queria saber por que tem essa peculiaridade dos países asiáticos estarem mais abertos para os gêneros musicais. Então, Magnólia, quanto ao pessoal do Angra, do Viper, que tiveram muito sucesso aí no exterior, principalmente na Ásia, na Europa e na Ásia, né? Na verdade, nosso intuito, nosso principal objetivo também é esse, né? Esse disco The Black Coast, que a gente está falando, que é o nosso novo disco, ele foi lançado pela gravadora da Alemanha, pela Iron Shield Records, por Steel Records, que é uma gravadora de Berlim, né? Onde ela está dando todo o suporte aí para a gente tá podendo lançar esse disco para mais de 140 países, né? No formato digital, pela Soul Food Music GmbH, e pelo formato físico, que é o vinil, o LP e o cassete, pela Polysteel Records, pela Iron Shield Records. Na distribuição mundial desse disco, nós já soubemos que o disco está esgotado em Osaka, no Japão, numa loja chamada Rockstack Records, e também em Tóquio, no Japão, em outra loja chamada SA Music. Então é uma grande vitória, uma grande conquista para a banda e para nós brasileiros, né? Do qual a gente se orgulha muito, né? E nós sabemos as dificuldades de todas as bandas, nesses 20 anos de história, né? Passamos muitas coisas difíceis, tomamos muita porrada mesmo por aí, né? Nos bares da vida, principalmente aqui no Brasil, onde tudo é difícil, né? Mas a gente sempre teve esse pensamento, esse objetivo de alçar voos mais altos, né? De conseguir gravar um bom disco que fosse bem sucedido, principalmente no exterior. Tanto as nossas músicas que são cantadas em inglês, né? Com o pessoal aqui da cidade de Itu, de São Paulo. Se não fosse assim, do contrário, nós cantaríamos em português para atingir o público brasileiro, o português do Brasil, né? Mas então, como o nosso intuito e objetivo era atingir lá fora, principalmente dentro do heavy metal, nós acreditamos que o pessoal da Ásia, todos nós sabemos que são pessoas muito cultas, muito inteligentes, né? E são pessoas assim muito consumistas. Pode ver que o nosso disco também já está esgotado lá fora, né? Principalmente lá no Japão. Então nós acreditamos que é devido a esse fato por eles serem bem cultos e consumistas, que faz dos brasileiros, das bandas brasileiras, serem bem vistas e bem consumidas lá, o produto brasileiro ser consumido lá no Japão e na Ásia, né? Isso é uma coisa muito importante para a gente, porque dependendo da grande venda dos discos, dos LPs, há uma grande oportunidade de futuramente aí, provavelmente em 2019, a gente poder fazer uma turnê asiática, né, no Japão. Mas é muito importante, a Ásia e o Japão sempre foi muito importante, principalmente para as bandas e músicos independentes daqui do Brasil, né? Talvez o que eu vá perguntar agora seja um complemento ou tenha relação com a pergunta a respeito dos países asiáticos e a relação com gêneros musicais não muito valorizados na América Latina, mas eu queria saber por que vocês acham que o heavy metal tem tanto pouco espaço nos grandes meios midiáticos brasileiros. Ou seja, no show business. Por que há tanto pouco investimento em bandas muito boas que existem por todo o Brasil, e há uma bolha de outros estilos, como o estilo sertanejo, não criticando esses estilos, mas
falando a realidade, há uma bolha nos estilos sertanejo, e há uma segregação, uma míngua desses estilos, do estilo do rock no Brasil, em termos de investimento. Por que vocês acham que isso acontece? Seria falta de público? Seria o efeito da propaganda sobre o público? O que seria? Então, Magnólia, respondendo a sua pergunta, nós acreditamos muito no heavy metal, né? Eu estou com 38 anos hoje de idade, 20 anos, a minha banda comemora 20 anos em outubro desse ano de 2018. Foram 3 demos EP gravadas, Warrior Angel 2003, Promised Land 2005, Metal Swords and Fire em 2010, que obteve grande repercussão por parte da mídia especializada do Brasil e do exterior, né? Rendendo assim um contrato com uma gravadora italiana, né, para fazer um lançamento em 80 países do nosso disco digital, que é pela Heart of Steel Records. E depois, mais tarde, em 2016, né, um contrato aí com a gravadora alemã Iron Shield Records por Steel Records para estar lançando o digital por streaming, né, o vinil, o LP e o cassete. Então, o que eu acho a respeito o porquê dessa cena defasada, desse público pequeno, do meio midiático, não dá tanto ênfase e prioridade para as bandas de heavy metal e afins, né? Porque nós acreditamos muito que o heavy metal, dos anos 70 para cá, desde o Black Sabbath, ele se proliferou e evoluiu, né, musicalmente. Do heavy metal, ele se transformou em speed metal, na new wave of British heavy metal, e no speed metal, no power metal, no thrash metal, né, no death metal, black metal, gothic metal, né? Tantas outras vertentes que vieram depois aí do heavy tradicional, que o stoner metal que o Black Sabbath criou, né? O Black Sabbath, Led Zeppelin, Deep Purple, né? Então de lá para cá tiveram muitas vertentes, ele evoluiu. E nos anos 80 ele ainda era muito acessível e chamava muita atenção por ser algo novo, né? Tudo que é novo e bombástico sempre acaba chamando a atenção das pessoas, né? Em todos os sentidos. Então o que aconteceu? De uns anos para cá, depois dos anos 90, quando entrou o grunge, que é na época de Seattle aí, que é o Pearl Jam, o Nirvana, o Alice in Chains, essas bandas de 93, 92, 94, né? Elas tomaram posse de tudo isso, transformaram o som do rock, moldaram como fazia o rock, e aquelas bandas de heavy metal e hard rock dos anos 70 e 80 ficaram, entre aspas, ultrapassadas, né? Então, o que a gente acha sobre isso, pensa sobre isso? Nós acreditamos que aqui no Brasil há um público pequeno do heavy metal, né, e do rock em geral, devido ao pouco espaço que a mídia nos proporciona, nos dá, né? Por quê? Porque ainda há muito preconceito, né? Por parte de nós do heavy metal, tanto quanto por parte do público do punk rock, do rock and roll, do rockabilly, do hard rock, do AOR, do progressivo, né? De todos os outros estilos dentro do rock. Então há um certo preconceito muito grande ainda por parte da mídia, né? A cena bem defasada e escassa, público pequeno, também, mas tudo isso, com certeza, nós todos sabemos disso, que é devido à nossa falta de cultura, à nossa falta de educação, ao nosso grau de escolaridade do Brasil. Todo mundo sabe que o Brasil é um país de terceiro mundo, um país totalmente dificultoso, onde tudo é difícil, política, saúde, economia, porque é um país gigante, é um continente, bem dizer, né? Então nós sabemos que para administrar tudo isso é muito difícil, né? Mas tem muitos países pequenos que conseguem fazer isso com maestria. Então, para o Brasil ser um país assim super atrasado na educação, na saúde, em todos os sentidos,
na política, sem querer misturar a política com música e educação e todos esses outros segmentos aí com música, nós sabemos que a falta de cultura das pessoas, a falta de escolaridade das pessoas, se resume nisso. As pessoas preferem gostar de músicas como sertanejo universitário, como funk, onde elas acham que elas vão dançar, assim, é música do povão, né, entre aspas, do que gostar de uma música de verdade, como uma música lírica, como uma orquestra sinfônica, como uma banda de rock, uma banda de heavy metal, uma banda até de marchinhas, né? Então eles não gostam disso, eles gostam de músicas do povão, músicas... Isso é devido à falta de cultura. Isso você vê bem e reflete bem lá na Europa. Você pode perceber que na Ásia e na Europa, principalmente nos Estados Unidos também, são países de primeiro mundo, as pessoas são muito bem estruturadas emocionalmente, com a educação, com saúde, com segurança. Então, por ser países de primeiro mundo, onde, por exemplo, na Noruega e na Finlândia, a educação é a primeira do mundo, você já se resume bem o tipo de música. Por exemplo, na Finlândia, 60% das pessoas que moram lá adoram heavy metal. Tanto é que vieram diversas bandas de renome, ganharam o mundo, como o Sonata Ártica, o Stratovarius, o Nightwish, o Children of Bodom. Então, você percebe pelo grau de educação e de estudo das pessoas, de cultura das pessoas de lá desse país. Isso não é diferente na Alemanha e no restante dos países da Europa. Por exemplo, no Japão, como nós acabamos de falar aqui, que é um povo muito consumista, mas super cultos, né? Super estudados, super inteligentes. Todo mundo não duvida da educação e da tecnologia, do conhecimento que os japoneses têm, né? Isso se reflete também na Alemanha, onde o maior festival de heavy metal do mundo está lá, na cidade de Wacken, que é o Wacken Open Air, que é o WOA. Então, para você ver, os alemães adoram e são centenas de bandas todos os dias se formando na Alemanha, devido à cultura, devido à política deles, devido ao conhecimento que eles têm, à educação, a base para qualquer sociedade se sobressair sobre algo, né? Então é isso que falta no Brasil. No Brasil falta cultura, falta educação, falta conhecimento para as pessoas, para que o nosso país amanhã ou depois nós possamos colocar o heavy metal ou o rock em geral entre os gêneros mais aclamados aqui do país. Mas enquanto isso não muda, é o que você vê nas rádios aí, na televisão todos os dias, é esse tipo de música, sem querer criticar, né? Esse tipo de música aí banalizado e imoral, né? Que é o funk, que é o sertanejo. Então é isso que as pessoas gostam, porque elas não procuram estudar e melhorar a sua cabeça para poder ouvir uma música com um gosto mais refinado. Isso eu não estou falando de classe social, tá? Deixar bem claro, assim, porque tem muita gente que mora na favela, que se especializa, vai em frente, estuda, consegue o seu diploma e muda toda a sua vida, né? Então isso eu estou falando assim no geral, do povo brasileiro. Infelizmente muito acomodado, infelizmente lá em Brasília, lá muita maracutaia, muita roubalheira, e isso é como o Tim Maia disse, né? Talvez isso nunca vá mudar, né? Tem uma frase muito importante de Tim Maia, que ele diz que aqui o Brasil nunca vai para frente, nunca vai mudar. Porque aqui é o país que puta se apaixona, é o país que cafetão tem ciúmes, não é verdade? Então o pensamento das pessoas precisa mudar. Eu acho que os governantes, os políticos precisam investir mais em educação, porque essa é a base para o nosso amanhã. Senão isso nunca vai mudar, sempre vai continuar a mesma coisa. É devido a isso que a gente sofre esse preconceito do heavy metal, né? Ser bem escasso, o público ser pequeno e a mídia não dá tanta importância para nós como nós merecemos. 20 anos de carreira, né? Eu queria saber se a formação da banda mudou muito nesse meio tempo. Se vocês mudaram de baterista muitas vezes, ou se mudaram de guitarrista, ou se vocês mantiveram a formação original da banda. E uma pergunta que eu sempre faço para as bandas: o que mantém vocês unidos
na mesma sintonia, juntos? Porque uma carreira musical, ela tem inúmeros percalços, inúmeras dificuldades, especialmente no heavy metal, que não tem um apelo muito comercial. Então, o que fazem vocês ficarem juntos para enfrentar as dificuldades, além da paixão pela música e tal? Então, Magnólia, esses 20 anos de banda, né, não são 20 dias, nem 20 meses, é uma história muito grande, muito dificultosa, árdua. Para chegar até aqui foi muito difícil. Eu digo isso para você de coração mesmo, e a todos os ouvintes aí do programa Microfonia. Muitas bandas ficaram pelo caminho, desistiram dos sonhos, desistiram de continuar, de lutar, mas nós permanecemos até aqui, desde 98. O que é difícil, a maior dificuldade que hoje eu vejo, porque eu sou o último remanescente da banda, o fundador e a única pessoa que ficou da formação original, né? Por ter fundado ela junto com esse guitarrista que hoje reside nos Estados Unidos. O que eu posso tirar de aprendizado e do que eu aprendi nesse tempo, nesse meio tempo, nesses 20 anos de história, é que a maior dificuldade de uma banda talvez não seja em tocar em algum lugar, ou em gravar um disco, ou em fazer um ensaio, ou de expor seu material na internet, ou vender o seu produto. Acho que a dificuldade maior, sem dúvidas, é de estabilizar uma formação. Essa é a maior dificuldade de toda banda, que, principalmente dentro do heavy metal, que se quer que queira se lançar ou que tem grandes objetivos aí pela vida. A maior dificuldade é estabilizar um line-up, sabe? Manter os mesmos músicos desde o começo. Talvez poucas bandas da história do rock, né, mundial tenha alcançado esse feito aí. Por exemplo, Beatles, né, que sempre foram só os quatro. Só que você pode ver que não durou muito, né? Menos de 10 anos a banda já se dissipou. Talvez o Queen, né? Mas também em 20 anos a banda acabou, né? Ou quem sabe hoje o U2, né? Que tá desde 76, se eu não me engano, ou 78. E até hoje continua com a mesma formação, o mesmo lineup, né? Então essa é a maior dificuldade de uma banda que eu aprendi hoje, né? Então, respondendo a sua pergunta, Magnólia, para não fugir dela, nesses 20 anos a gente aprendeu muita coisa, né? Tomou muita pancada na cara, tocou pra ninguém, muita coisa a gente aprendeu, principalmente eu que estou desde o começo, né? Então de lá para cá a gente teve diversas formações na banda. Muitos músicos aí, bons, de renome, muitas pessoas passaram por ela. Eu agradeço de antemão a todos eles que puderam contribuir com um pouquinho da sua história para a história dentro da banda, né? Então isso é maravilhoso, porque se não fosse por cada um deles, talvez a banda nem existiria hoje, né? Mas eu sempre digo para os meus amigos que entram na banda, para aquelas pessoas que a gente seleciona, que faz teste para entrar na banda, que a banda é como uma família, né? A banda é uma empresa, no sentido figurado. Para todo mundo é uma empresa, porque ela vai vender produtos, ela vai divulgar som, ela vai, né? Tem os seus funcionários, tem o dono da banda e tal. Mas para mim é uma família. Por quê? Porque antes de tudo, para a pessoa tocar com a gente, para fazer parte do Crow, a pessoa precisa ser amiga, né? Ela precisa ser uma pessoa de boa índole, uma pessoa de um bom caráter. Talvez não precisa ser um músico exemplar, assim, um exímio guitarrista, um excelente baterista, mas sim uma pessoa boa, de boa índole, de bom caráter, de bom coração, uma pessoa que preza a família em primeiro lugar, né? Então nós pensamos dessa forma dentro da Crow. Eu não sei nas outras bandas como mas eu acho que o grande antídoto e o lance fundamental para a banda se estabilizar é a companhia, a amizade, para se manter unida,
ter união, ter amor ao que faz, sempre ser amigo daquele que está próximo, porque uma banda consiste sempre de 4, 5, 6 músicos, né? Então nunca com egocentrismo, nunca com estrelismo, nunca com egoísmo, né? Sempre sendo amigo de todos, todos iguais, né? Porque só assim para dar certo. Foi em todo esse tempo de 20 anos de estrada aí, e outras bandas e projetos que eu participei, eu tirei isso como lição e aprendi hoje para minha vida. Então hoje, o que eu aprendi até na banda, eu uso no dia a dia, no meu trabalho formal, com a minha família, porque é disso que nós precisamos, né? De união, de paz, de amor. Por mais que se trate de uma banda de heavy metal, que prega o ódio, que prega, né, a raiva, vamos dizer assim, tem muitas bandas que fazem isso, né? Mas se não tiver o amor entre os amigos, o respeito, principalmente o respeito recíproco, né, dentro da banda, infelizmente, um dia ela vai deixar de existir. Então, o principal fundamento é ter o amor, ser amigo, ser complacente com o companheiro, ser amigo acima de tudo, né? E ter o respeito e ser companheiro, né? Um do outro. Isso é como se fosse uma família, todos irmãos, pai, irmão, né? Para dar certo. É só assim, acho que em todos os sentidos, para nós seguirmos em frente e melhorarmos, né? Não só dentro da banda, como dentro da empresa, quanto dentro da faculdade, dentro da escola, dentro da família. Acho que isso é fundamental. O respeito, antes de tudo, a amizade, o amor, a complacência, né? O carinho. E isso é que faz uma banda vingar por tanto tempo e semear boas coisas e colher bons frutos aqui. Tô muito feliz de ter te entrevistado, cara. E como já é prática aqui no quadro, eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes, para as bandas que estão começando aí na garagem. É isso aí. Muito obrigada. Então, Magnólia, e ouvintes aí da Rádio Gazeta da Paraíba e ouvintes do programa Microfonia. Na verdade, a banda de heavy metal, epic metal, né, chamada Crow, essa banda foi fundada em 1998, na cidade de Itu, interior de São Paulo, a 80 km da capital, por mim, né, Luiz Domingos, e pelo nosso querido guitarrista e ex-membro da banda, Tony Fernandes, que hoje reside na Califórnia, nos Estados Unidos. Ela foi fundada em 98, né, na época da escola, quando nós éramos amigos de escola. Portanto, de lá para cá, tivemos diversas formações da banda, né? Passaram muitas pessoas, muitos músicos aí de renome. Tivemos bastante shows, fizemos bastante turnês, gravamos os EPs, né, o Full. Na verdade, o início da banda se originou como Eternal Fate, né, em 98. Com o decorrer e o passar dos anos, devido às trocas de formações da banda e a mudança no line-up e também de ideologia, de temática, né, e até de estilo, né, que no começo a gente fazia um heavy mais calcado no power oitentista e hoje é mais speed metal e mais heavy tradicional. Então a gente optou em 2014, 2015 a aderir aí ao nome Crow, né? K-R-U-L-L. O que significa o Crow? Na verdade, Crow se lê cru em português, né? Porém a pronúncia do inglês é Crow, né? E tem sim, tem tudo a ver com o filme, né, de 1983, que é do Peter Yates, né, que é um grande cineasta e diretor da época desse filme inglês, britânico, né. Nós nos influenciamos muito pelo filme, né. Eu sou de 80, eu tô com 38 anos hoje, então assistimos muito esses filmes de fantasia e ficção dos anos 80, né? E somos muito inspirados em toda essa ideologia, toda essa temática, essa fantasia, né? Como o filme é de ficção fantasia, né?
e é um planeta, como se fala no filme, a banda também não é diferente. A gente se inspirou porque devido à temática que a banda está abordando atualmente, hoje, falar sobre ficção, sobre fantasias, né? Sobre HQs, os gibis em quadrinhos da época dos anos 60, 70, 80, né? E 90, né? Então nós somos muito inspirados nessas obras aí do Peter Yates, do Robert E. Howard, né? Que é o criador aí do Conan o Bárbaro, Kull o Conquistador, Solomon Kane, entre outros personagens fictícios. Então a temática toda da banda é devido a essa ideologia, essa temática, esse tema ficção-fantasia, né? Então todas as letras são voltadas a essa temática fictícia, da era iboriana, né? Como foi criado aí nos personagens na obra literária do querido Robert E. Howard, que é o texano, né? Que criou aí o Conan, o Bárbaro, e o Kull, o Conquistador, né? Kull da Atlântida, né? Então nós somos muito inspirados nesses personagens e toda a nossa banda, toda a temática é voltada para essa época da era iboriana, uma época fictícia, né? Então o nosso gênero, a temática da banda realmente é o gênero ficção-fantasia, né? Nós abordamos as HQs, nos inspiramos nesses personagens fictícios, em todos esses escritores aí que fizeram parte das histórias de renome, né? E é por isso que a temática da banda, e nós abordamos hoje esse tema dentro do Crow. O Crow também é um acrônimo da palavra Crow, corvo, em inglês, né? Que é o Crow, C-R-O-W, né? Também nos inspiramos no corvo. E diversos outros significados. Como eu sou filho de índios, de pai Krenak e mãe Guarani, então nós também fizemos aí uma apologia e uma homenagem aos índios aí das etnias brasileiras, né? Dessas etnias Guarani e Krenak. E Crow é um personagem misterioso que vive nas matas, né? Segundo a crença dos índios da etnia dos meus pais, né? Então são vários significados que nós demos o nome de Crow para a banda que no começo se chamava Eternal Fate. Quanto aos chifres da capa do disco, de guerreiros, essas coisas, esse disco, o último disco nosso, ele é chamado The Black Coast, né? É uma obra literária, ele é todo baseado e inspirado na obra e nos contos do Robert E. Howard, que é o criador do Sword and Sorcery, né? Que é a espada e feitiçaria, que ele que criou o Conan, esses personagens fictícios. Então esse disco ele é um disco conceitual, né? Todas as músicas fazem parte de uma história só, né? Que é a história da Black Coast, que é a Costa Negra, que é onde os guerreiros, o Rei Baltus, né? Ele viaja, sai da Nemédia, passa pela Aquilônia e vai até a Costa Negra para lutar contra uma bruxa, né? A feiticeira Taramis, né? Para resgatar o seu filho e salvar os seus 7 reinos, né? Da Nemédia, da Ciméria, da Aquilônia, né? Então é uma história que eu li muito gibi, HQs nos anos 80 e 90, então eu me inspirei muito nas histórias do Robert E. Howard. Então, e baseado nos contos dele, na obra dele, eu escrevi essa história desse disco The Black Coast. É uma saga que conta, é uma história que conta a saga do Rei Baltus em busca da Costa Negra para enfrentar a bruxa aí, a Taramis, né, que retornou, né, das profundezas aí, né. Tem toda uma história, tem um enredo bem bacana aí. Tenho certeza que o pessoal vai gostar muito. Então essa capa do disco é mais falando sobre isso. Não tem nada sobre Viking Metal, nós não somos adeptos desse estilo, nem de outra cultura aí pagã, apenas dos bárbaros, né? Tá falando dos bárbaros, né? E que consta na história, os bárbaros germânicos, mas principalmente estamos falando sobre os bárbaros
da era iboriana, que é 10.000 AC, antes de Cristo, né? Que é uma era fictícia de acordo com os contos do Robert E. Howard, ok? O melhor do rock. Aí, 20 horas e 52 minutos, agradecer pela entrevista à Banda Clube, nosso amigo Luiz Domingos, também agradecer aos trabalhos da nossa amiga Magnolia, né, que fez aí a entrevista junto ao artista, né, então, portanto, cumprida a missão, vamos seguindo aqui com o programa.